aos apaixonados por uma boa leitura. Como vocês estão aí do outro lado? Tudo bem? Eu, como sempre, a minha frase será sempre a mesma, porque é verdade. Eu sempre estou muito bem acompanhada por um bom livro do lado de cá. O livro que eu trouxe essa semana é O que Vi, Aprendi e Recomendo para a Vida, do Orlando Marciano. Pessoal, esse livro é muito interessante. É um livro que fala, né, que conta a história aí do Orlando, que é ele veio do interior, ele veio, né, do interior de Minas, e ele conta aí nesse livro aí as dificuldades que ele teve para vencer na vida. Esse livro aqui, ele é um livro de, sabe, se você quer chegar ao ápice na questão do empreendimento, se você quer, né, chegar onde o Orlando chegou, mesmo com todas as dificuldades aí, olha, eu falo para você que é uma boa dica para você comprar e ler com todo o carinho, porque ele traz cada detalhe, né, de todas as dificuldades, né, quando ele passou quando era criança, a questão da criação dele pelo pai dele, que era o seu Américo, que era muito duro com ele e com os irmãos, a questão de ser honesto, o aprendizado pela vida. Nada foi fácil para o Orlando. Então ele traz cada detalhezinho que ele conta. No livro ele remete a gente ir lá na história em que ele viveu. Eu falo por mim que eu vivenciei várias imagens, as histórias que ele contou na minha cabeça, eu montei tudo aqui, né? Porque ele conta minuciosamente. Aí ele vai contando a história dele depois que ele vai crescendo, né? Os empreendimentos que ele vai começando aí na vida dele, né? Com 16 anos ele já entra na empresa, na SICA, que é hoje uma grande cooperativa aí, né? Muito conhecida aí no nosso país. Então ele entra lá com 16 anos e ele conta todas as dificuldades que ele teve para se manter e para manter a verdade dele dentro da cooperativa. Quantas pessoas que tentaram passar a perna no Orlando, que tentaram desmotivar o Orlando, e ele sempre lembrava que mesmo com muita seriedade o pai dele ensinou a ele diversas formas, né, de enfrentar a vida, né? O pai dele nunca deu para ele nenhum tipo de facilidade, né? Sempre mostrou para ele que a vida sempre foi muito dura. E a Abadia, a mãe dele, que era uma fofa, sempre ali com todo carinho, com todo amor, mostrando ao Orlando que a vida também tinha seus dois lados, né? Tinha um lado duro e tinha um lado do amor. Ele encontrou na vida dele diversas pessoas aí que o ajudaram, né? Muitas pessoas aí que estendeu a mão aí pro Orlando. E aí ele foi galgando dentro da empresa, né? Ele foi passando de setor em setor, mostrando a competência dele dentro dos setores e chamando a atenção das pessoas, chamando a atenção para os dois lados, que tinha gente que amava e tinha gente que não amava. E aí as pessoas que ele não amava, ele foi criando umas técnicas para poder superar essas dificuldades, trazendo essas pessoas para o lado dele, porque dentro de uma cooperativa todo mundo tinha que trabalhar junto, né? Ali não tem, pelo meu entendimento, a cooperativa é todo mundo trabalhando em prol de algo que seja bom para todo mundo, né? Então ele foi ali, ó, né, de degrau em degrau, ele foi mostrando quem era ele foi mostrando que ele era capaz, até que ele chegou à presidência, né, da empresa. E aí ele foi, né, mostrando a competência dele, e todo mundo foi confiando cada vez mais. É um livro muito enriquecedor, tá? Ele tem 183 páginas, tá? É um livro que a capa não é tão molinha, é uma capa mais rígidazinha, tá? Eu não me recordo se eu falei o preço do que eu paguei aí, eu paguei essas feiras que tem em shoppings, né? Eu paguei R$ 15,
se eu já falei, desculpa, não me recordo, mas assim, você consegue encontrar esse livro aí em qualquer loja aí online, seja ela Amazon, Shopee, né, Mercado Livre, e eu aconselho porque é um livro fatos reais, né, história realmente de uma pessoa, né, aqui do nosso país, né, e é um livro que ele fala, né, desse trajeto, desse caminho todo, da carreira do Orlando. E o prefácio é de Max Gellinger, acho que é isso, né? Então, ele faz altos elogios aí ao autor e realmente ele merece, tá? Porque ele não perdeu a essência dele em momento nenhum. Tudo que ele aprendeu lá atrás, mesmo com toda a dificuldade, mesmo quem riu, zombou, né, dele, quem achou que ele não ia chegar a lugar nenhum, ele encontrou diversas pessoas ao longo dessa trajetória dele e que ao invés de ele virar as costas, ele estendeu a mão e ajudou muitas pessoas. A história do Orlando certamente vai ficar guardada na minha memória e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem uma boa dica de como crescer na vida e empreender aí com sucesso, dignidade, verdade, mantendo aí a sua verdade mesmo, sem se permitir manchar pelas adversidades da vida, tá aí um livro que eu realmente recomendo que você leia, tá bom? Deixa aí nos comentários se você já leu ou se você tem aí alguma dica de algum livro aí que queira me dar. Eu gosto muito, muito mesmo quando vocês aí interagem aí, deixando aí uma dica aí pra mim. Não esquece, né, de curtir, compartilhar, de mandar essa dica aí para esse mundo aí de leitores e não leitores. Vai que a gente consegue convencer alguém a passar a ser apaixonado por leitura como nós somos, não é? Vai que a gente consegue aumentar aí a nossa comunidade de leitores aí, tá? Então fiquem com Deus, uma ótima leitura e até a próxima semana.